Nós acompanhamos neste vídeo que fala do fim dos tempos, que o ser humano a cada dia ele está pior do que se podia imaginar. Ou seja, a cada dia o ser humano parece que está regredindo dentro de si. E é claro que essa regressão, que na concepção deles é uma evolução, se dá por causa da distância ou do distanciamento que o ser humano está de Deus. Quanto mais distante de Deus, mais cego, mais irracional, desculpe falar, mais animal o ser humano se torna. Animal irracional, literalmente. Porque o ser humano começa a fazer coisas, ou começa a ter atitudes, que quem olha fala, não é possível que uma pessoa vai fazer um negócio desse. Não é possível essa crueldade. Não é possível essa atitude. E você pensa, meu Deus, onde é que essa pessoa estava com a cabeça para fazer isso, ou para aceitar esse plano? Pessoas matando a troco de nada, e mesmo que fosse a troco de alguma coisa, não deveriam. Coisas absurdas entre famílias, coisas impuras, coisas cruéis, de você dizer, meu Deus, como é que esse pai fez isso com o filho? Como é que esse filho fez isso com o pai? Por causa da ambição, do orgulho, da vaidade, se perdeu o valor da vida. E é claro, é óbvio, nós que estamos próximos de Deus, conseguimos enxergar de uma forma clara, à luz da palavra, a regressão, a decadência que a humanidade caminha a passos largos. E como dizia o apóstolo, nos últimos tempos, os tempos serão difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmos, egoístas, ingratos, inimigos do bem, cruéis. Meu Deus. Mas aí é que está a questão. Se eu e você não cuidarmos, se nós não cuidarmos, nós podemos se tornar essas pessoas. Ou nós podemos se tornar semelhantes a ela. A porcentagem não importa, mas poderemos regredir também. A ponto de fazer coisas e ter atitudes que até então jamais teríamos. E quando que isso acontece? Quando que a pessoa é dominada pela sua carne a ponto de perder a razão, perder o rumo, perder o alicerce da sua vida e ser guiada por esse mundo aí fora ou pelos desejos da sua carne. É justamente quando isso que nós vamos ler não acontece ou não está acontecendo na vida dessa pessoa. Vamos lá. Diz assim, versículo 19. Jesus disse, está até escrito em vermelho, João 14, 19. Ainda um pouco, disse Jesus, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este ou esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei
e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: se alguém me ama, vem à igreja. É isso? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E veremos para ele, e faremos nele, está aí, e faremos nele morada. Para ficar mais forte ainda, vamos lá. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Pronto. Vamos mais um pouquinho. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vamos voltar no 23. Respondeu-lhe e disse-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. A única maneira do mundo mudar é acontecendo isso aí. Preste bem atenção, por favor, para me concluir meu raciocínio. A única maneira dessa decadência acabar, se você me perguntar, vai acabar no modo geral? Não. Não. Vai acabar na vida de quem crê e de quem quer. A única maneira do ser humano avançar, tanto ser feliz como fazer outra pessoa feliz, se livrar do mal que está dentro dele mesmo, seja esse a prostituição, o vício, o orgulho, o ódio, a mágoa. A única maneira de haver uma evolução no ser humano, a única maneira de nós podermos ser felizes e fazermos outras pessoas felizes, é Deus morando dentro da gente. Porque quando isso acontece, nós somos guiados por Deus. Não significa dizer que o diabo vai deixar de existir. Não. Não significa dizer que o pecado vai deixar de me tentar. Não, pelo contrário. Até mais. Não significa dizer que a minha carne, ela não vai estar, podemos assim dizer, sujeita ao pecado. Eu continuo sendo humano. Como qualquer pessoa, eu tenho limitações, eu tenho necessidade. Mas com uma diferença. Hoje, eu sou guiado por Ele. Significa dizer que Satanás e os seus demônios não vão conseguir colocar dentro da minha cabeça a ideia que ele coloca nesse mundo. Não vai conseguir colocar dentro de mim o sentimento que ele coloca nesse mundo. São vários: mágoa, adultério, prostituição, impureza, sentimentos facciosos, impuros, depravados, malignos. Ele até pode tentar, porque o diabo não está proibido de oferecer o prato dele com a comida dele. Come quem quer. Então, o mundo não vai melhorar. Eu vou melhorar. De repente, o mundo até piore, porque quanto mais longe de Deus, pior o ser humano fica. Mas eu mudei. Então significa dizer que o mundo está mudando, porque uma pessoa mudou. E eu mudei, eu vou ajudar minha família a mudar. Eu vou ajudar meu vizinho a mudar. Eu vou ajudar meu colega de trabalho a mudar. Meu cônjuge, meus filhos. Então o mundo muda dessa forma. Mas o mundo em si caminha para as trevas. Nas trevas ninguém enxerga nada. Então aqui Jesus é muito claro, ele diz: olha, eu e o Pai vamos fazer morada em você. Como que vai dar errado? Ah, mas eu tenho um problema. E quem não tem? Mas porque eu estou sendo guiado por Deus, até nisso
eu estou um passo à frente do mundo, porque eu sei lidar com o meu problema, porque Deus vai me ajudar. Ah, mas eu tenho um filho problemático. Nesse mundo, quando se coloca filhos ao mundo, corre-se o risco, quando eles estão na sua fase adulta, e eles têm vontade própria, mesmo que você tenha dado uma boa educação, mesmo que você tenha dado um bom exemplo, eles não deixam de ter vontade própria. E quando uma pessoa quer fazer da sua vida o que ela quer fazer, você não vai impedir isso de acontecer. Pode ter certeza disso. Mas até nisso, o que está dentro de você é diferente do mundo. O mundo não sabe lidar. Mas porque você tem Deus dentro de você, você vai saber lidar com aquele filho problemático. Você vai saber lidar com aquele marido problemático, com aquela esposa problemática, com aquele irmão problemático, invejoso, magoado. Então significa dizer que, como Jesus disse, né? Ele disse que no mundo passaremos por aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Jesus vai nos ajudar a vencer o mundo, porque Ele está dentro de mim. Então, eu vou estar longe de ser aquilo ali. Eu fico triste, você fica triste, porque, meu Deus do céu, às vezes você vê a atitude de certas pessoas que nem um animal, Jesus, faria tamanha crueldade. Às vezes você vê um animalzinho e ele está lá ajudando outro animalzinho. Deixa eu concluir o meu raciocínio. O animalzinho está ali, poxa, e há empatia, né? Se colocar no lugar do outro, na empatia? É isso aí. A empatia. E hoje em dia o ser humano não tem empatia nenhuma. As pessoas não querem se colocar no lugar de outras. Que se dane. Já dizia na minha terra, pouca farinha, tem uma comidinha que chama pirão. Vamos falar aqui, porque vai aparecer lá e diga, pirão é comidinha. E é feita com farinha. Pouca farinha, meu pirão primeiro, se dane. Deixa eu fazer o meu aqui, como se sobrar para você, tudo bem. Hoje em dia está assim. As pessoas estão um pouco se importando com os outros. Elas estão correndo atrás dos seus próprios interesses. Que interesses? Escusos. Que interesses? Egoístas. Ué, não precisa ir muito longe, olha aí. Quantas vidas desperdiçadas por causa de uma guerra perdida. Aí, é claro, eu não vou entrar nesse mérito, porque isso não é minha função, tampouco a sua. Mas os interesses, quais são? Eu não vou discutir opinião, isso é igual política e futebol. Eu não perco tempo. Mas e aí? Qual seria a justificativa para derramar tanto sangue? Desgraçar, a palavra é essa, não tem outra, a vida de tanta gente. Interesses. Perdeu-se a empatia, estou nem aí. Ah, não, mas vai morrer muito. Não estou nem aí. Mas aí é que está, essa decadência continua e vai continuar. Mas Jesus disse, eu e meu Pai vamos morar em você. Então nós não vamos cair na decadência. Nós vamos evoluir. Nós vamos avançar. Só que você tem que ter o pé muito no chão, você tem que estar muito centrado. Por quê? Porque você ser de Deus, num mundo em que as pessoas não estão nem aí para Deus, não é fácil, mas não é impossível. E como que nós fazemos isso? Bem, primeiro Jesus já deu a dica. Ele disse aqui, né? Pois tem que ler de novo. Se alguém me ama, quem ama Jesus? Você vê que hoje fala muito do amor, né, de Deus, né? Fala muito do amor, de eu amo Deus. Eu duvido que se nós perguntarmos agora ali, você fazer uma pesquisa, ou eu estou fazendo uma pesquisa, você ama Deus? Com certeza. Eu dou esmola ao pobre. Eu sou uma pessoa muito boa, claro. Sou boa nos meus critérios, né? De repente, não nos critérios de Deus, mas sou boa.
Ninguém vai dizer que não ama Deus. Todo mundo ama Deus. Mas a única maneira de avaliar se esse amor é genérico, falso ou verdadeiro, é isso aqui. Se alguém me ama, aqui, guarda as minhas palavras. Não é isso que Jesus falou? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu, o Pai, o amará. E veremos para ele e faremos nele morada. Então, guardar essa palavra se chama andar em espírito. Essa é a resposta para, nesse mundo virado ao avesso, eu e você nos manter neste caminho. Só uma forma, gente: andar em espírito. Se nós não andarmos em espírito, você vai ser persuadido a voltar a ser quem você era, e até pior. Você já deve ter visto, conhecido pessoas que abandonaram Jesus Cristo, abandonaram a palavra de Jesus, que fique claro isso, porque Moisés disse: o Senhor é a minha bandeira. Então, que fique claro isso. A decadência de uma pessoa é quando ela abandona Jesus ou a palavra de Deus. Muito bem. Você deve ter visto alguém que abandonou Jesus e a pessoa passou a fazer coisas que misericórdia. Por quê? Porque é óbvio, ela voltou a estar na carne. Não é porque ela deixou a igreja. Não é porque ela perdeu um título. Porque Jesus não criou, quem criou isso foi o homem. É porque ela largou a palavra e largou Jesus. Então ela já não anda mais no espírito, ela anda em quê? Na carne. E aí, na carne, a situação da pessoa é ela chegar a esse ponto aí. Voltar a ser quem era, guardar os sentimentos que guardava, se entregar a desejos, fantasias, emoções. Ela vai fazer coisas que até ela vai duvidar. Por isso que o apóstolo, através do Espírito Santo, e a outra passagem bíblica para a gente concluir, o apóstolo, através do Espírito Santo, disse assim, digo, porém, andai no Espírito, e jamais, a palavra jamais é o quê? É uma condição, é uma possibilidade ou é a afirmação de algo que realmente você tem dentro de si? Eu acho que se fosse uma possibilidade, não seria jamais, seria assim, olha, e pode ser que você não satisfaça, tem uma condição, mas eu acho que a palavra jamais não oferece outra possibilidade, jamais. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, depravação, fraqueza da carne. Então você pergunta para mim, como é que eu faço para me manter com Jesus e Jesus dentro de mim? Ande em espírito. Se incline para as coisas do espírito. Atenção, não é você praticar alguns ritos na igreja e achar que você anda em espírito, não, hein? Ah, não, porque eu evangelizo, eu dou oferta, estou todo dia na igreja. Isso não é andar em espírito. Você está, sim, se envolvendo com coisas que estão ligadas a Deus. Mas isso não é andar em espírito. Andar em espírito é guardar a palavra. É viver ela. Então, se nós andarmos em espírito, jamais nós vamos voltar a ser pessoas irracionais. Ou vamos cair na decadência. Pelo contrário, nós vamos nos manter com a coroa firmes, com Deus dentro da gente, conduzindo a nossa vida, com lutas, sim, com tribulações, sim, e quem não passa? Mas nós vamos vencer, e vamos chegar no último dia, e ouvir de Deus, caso estejamos aqui, seremos arrebatados, caso estejamos mortos, ressuscitados para a glória, entra no reino que está preparado, porque você se manteve fiel, amém?